Em julho de 2017, foi editado a Lei 13.467, que ficou conhecida na nossa sociedade como a Lei da Reforma Trabalhista. Essa lei foi muito criticada por inúmeros juristas da área, apontando que ela tinha muitas inconsistências, não deveria ser aprovada daquela forma. Por conta disso, na hora que ela entrou em vigência, no dia 11 de 11 de 2017, 4 dias depois, o governo federal editou uma medida provisória, MP 808, que era a medida provisória que modificava artigos da Lei da Reforma Trabalhista. Era a reforma da reforma. Acontece que uma medida provisória tem um prazo para ser convertida em lei. Se ela não é convertida em lei, ela decai, ela deixa de existir dentro do ordenamento jurídico. E foi o que aconteceu com a MP 808 em fevereiro de 2018. E aí você deve estar se perguntando, e agora? Caiu a lei que reformava a reforma. O que vai ser da minha vida daqui para frente? Nesse programa e numa série de programas seguintes, nós vamos falar das consequências da queda da reforma da reforma. Efeito repristinatório. A regra no ordenamento jurídico é a seguinte: quando uma lei é alterada por outra lei, essa lei alteradora deixa de existir, não volta a valer o que estava na lei anterior. Quer um exemplo? Imagina que tem a lei X, ela está lá sendo aplicada no dia a dia. Aí vem a lei Y e cancela a lei X, revoga. Passa a viger a lei Y. Por uma razão ou outra, essa lei Y deixa de existir. Não significa que porque a lei Y deixou de existir, a lei X volta a viger. Essa é o chamado efeito jurídico proibição do efeito repristinatório, que seria quando uma lei que deixa de viger faz voltar a viger a lei anterior. Isso não existe no nosso ordenamento jurídico, como regra. Está lá no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Essa regra geral não se aplica no caso da MP 808 da Reforma Trabalhista. Como uma medida provisória é criada para viger num prazo certo, em ela não sendo convertida em lei, os seus efeitos são cassados. Na prática, o que eu estou dizendo? Uma vez que a medida provisória 808 deixou de existir, volta na sua integralidade a redação original do que estava lá na Lei 13.467. Volta a valer como ela foi criada em julho de 2017. Decreto legislativo. Você deve estar se perguntando, tudo bem, eu entendi, a medida provisória perdeu a validade e voltaram às regras da lei como ela foi criada originariamente. Mas e esse período contido entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018, que foi o período em que a medida provisória existiu dentro do ordenamento jurídico? O que acontece com as relações de trabalho que foram pactuadas? O que acontece com os contratos que foram feitos durante esse interstício? Bom, quem resolve isso aí é o artigo 62, parágrafo 3º e parágrafo 11 da Constituição Federal. Eles vão regulamentar dizendo o seguinte: depois da perda da validade da medida provisória, o Congresso Nacional tem até 60 dias para editar um decreto legislativo organizando como vão ficar as relações durante o período da vigência da medida provisória. Se não for editado esse decreto legislativo, passa que aquelas relações daquele período vão ser reguladas pelas regras que estavam na medida provisória. Indo para o plano prático, se você fez um contrato de trabalho intermitente com alguém entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018, esse contrato de intermitente vai seguir as regras da medida provisória e não as regras que daqui para frente passaram a valer, que são as da reforma trabalhista como ela foi criada. Conflitos.
Problemas, paradoxos. Agora, vamos analisar o conteúdo dessas alterações que vinham sendo trazidas pela MP e deixaram de existir. E ver as implicações disso no dia a dia, no plano concreto, na vida dos empresários e dos trabalhadores. Nesse programa e nos próximos dessa série que nós vamos fazer no Saperialdi. Falando, por exemplo, sobre a temporalidade. Uma coisa que a medida provisória esclarecia era se ela seria aplicada, a reforma trabalhista, apenas aos contratos de trabalho de quem fosse contratado após a vigência da reforma trabalhista ou se aplicaria a todo mundo, mesmo para quem já estava contratado e empregado. A medida provisória resolvia isso deixando claro, se aplica para todo mundo. Agora, com o fim da medida provisória, essa questão fica no ar. E a gente não sabe a insegurança que virá sobre como vai decidir a justiça, se aplica para quem já estava trabalhando, só para os novos contratados, o que pode ter um efeito prático muito deletério das relações de trabalho, no sentido de que empregadores, na dúvida se aplica ou não para os trabalhadores antigos, venham a demitir profissionais para recontratar sobre as novas regras da reforma trabalhista. Meu amigo, e eu imagino que você deve estar pensando, pô, mas que bagunça, hein? O pessoal não falou que a reforma trabalhista não era, e era bom para todo mundo, que não ia tirar direitos dos trabalhadores, não ia prejudicar, ia ser bom para as empresas, porque ia trazer segurança jurídica. Quando você percebe essas coisas acontecendo agora na realidade, é que você se dá conta de que mentiram. Mentiram para você. Antes de terminar, me diz se você gostou desse vídeo. E se gostou, nos ajude compartilhando ele nas mídias sociais para que mais pessoas tenham acesso a ele. No YouTube, se inscreve no nosso canal, Saperialdi Professor Wander Medeiros. E no Facebook, curte a nossa página, Saperialdi Professor Wander Medeiros. E hoje, até para nos ajudar a fazer essa série do Saperialdi, coloca aqui nos comentários o que você tem curiosidade, o que você quer saber sobre essa queda da reforma.